Boa noite a todos e a todas, público presente nesta noite, senhores vereadores. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, a saber, audiência pública de número 23, a 23ª audiência pública, a realizar-se em 30 de agosto de 2011, a partir das 19 horas. E a pauta convite compõe-se de dois projetos. O primeiro projeto é o projeto de lei de número 10.779, de autoria do prefeito municipal, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. E o segundo projeto é o projeto de lei de número 10.840, de 2011, de autoria também do prefeito municipal, que reformula disposições e anexos da Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo. Vou passar a todos os senhores presentes como é que vai transcorrer a audiência pública, como já é de praxe, né, vereador Doca? Então, vamos lá. Cada item, se for o caso, e no dia de hoje é o caso, será objeto de debate exclusivo. De início, fará uso da palavra o autor da matéria pelo prazo de até 20 minutos. Enquanto o autor estiver discursando, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto com os nossos funcionários, a Roseli e a Rosana. A Roseli está aqui embaixo e a Rosana desce a escada neste momento. Terminada a fala do autor, nós vamos encerrar as inscrições. E aí os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta para os vereadores interessados, que também disporão de até 5 minutos para a sua manifestação. Ao final, novamente, a palavra será dada ao autor da matéria para, se assim o desejar, fazer suas considerações finais pelo prazo de 5 minutos. Então, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, vereador Paulo Sérgio, vereadora Ana Tonelli, vereador Mingo Fontebasso, vereador Silvio Hermani e o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Nós vamos passar, né, ao primeiro item da nossa pauta convite aqui, convidando para que tome assento junto a esta mesa o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o arquiteto Jaderson Espina, para que ele possa fazer uso, né, e as explanações, o senhor fará uso daqui ou da tribuna? Falará daqui. Eu vou descer para poder assistir a palestra de Vossa Senhoria, ok? Muito obrigado. Então, o arquiteto Jaderson Espina terá 20 minutos, desculpa, para explanar, se assim o desejar. Ok? Ok. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, ao público presente. Na verdade, nós estamos aqui mais para confirmar aquilo que nós já tínhamos conversado nas últimas audiências e apenas apresentar algumas questões que nos foram colocadas e nos foram sugeridas como alteração do estudo de impacto de vizinhança. Ocorre que a polêmica sempre ficou em torno da linha de corte que nós chamamos, ou seja, quais os empreendimentos, quais o tipo de construção, qual o tipo de edificação que deverá passar por esse estudo de impacto de vizinhança. E, ao longo desses meses que nós discutimos, ao longo dos anos que foram discutidas já com as comissões e com os técnicos da prefeitura, inclusive com os jurídicos aqui da casa e também o jurídico da prefeitura, nós finalmente chegamos a uma redação que eu acho que é de consenso de todos. Eu vou passar rapidamente e depois eu vou deixar para que os senhores façam as suas perguntas, porque, na verdade, eu vou apresentar mais as questões das linhas de cortes. O que nós estamos sugerindo nessa última revisão que nós fizemos e assim
também atendendo a algumas solicitações de outras audiências e de alguns técnicos que nos foram fornecidos. Então, o texto de lei hoje presente, ele começa... põe a primeira folha, Marco. Ok. Acho que eu vou falar dali, ficou melhor, viu? Na categoria comércio e serviço, nós temos aí, terão que apresentar o estudo de impacto de vizinhança, os estabelecimentos que gerem mais de 100 vagas de autos, serviços que detêm a utilização abundante de água e com área construída igual ou superior a 1.500 metros. O que está em azul, na verdade, é o que foi alterado do último texto da proposta. Empreendimentos de grande porte que geram tráfego pesado com frente para vias de igual largura ou com via com largura inferior a 18 metros. Isso aqui também já foi discutido na outra. Foi acrescentado também ao texto, no item 3, além de indústria, o termo logística. E também foi acrescentado o item D na legislação. Nós tínhamos o item A, indústrias fora da zona industrial, com frente para a via com largura inferior a 18 metros, indústrias com necessidade de utilização e abundância de água, e também projetos de empreendimento ou atividades industriais nas zonas industriais com área construída superior a 10.000 metros. O texto anterior, ele não previa o estudo de impacto de vizinhança para indústrias no setor industrial de Jundiaí, na zona industrial, com construção superior a 10.000 metros. Ele não tinha essa limitação. Outros empreendimentos, na página seguinte, foi determinado aí também as atividades temporárias, show, eventos, enfim. São outros empreendimentos que deverão participar e fazer o estudo de impacto de vizinhança. Isso tem se mostrado muito interessante hoje, haja visto dos últimos eventos que nós tivemos em Jundiaí, e até porque ocorreu alguns eventos aí, a gente consegue, com o estudo de impacto de vizinhança, realmente conter alguns excessos aí. Atividades ou empreendimentos obrigatórios. Então, ficou definido assim: edificação com área superior a 1.500 metros, ou seja, de grande porte. Nós determinamos aqui a quantidade de metragem que não existia no texto inicial. Ela falava de grande porte, mas não determinava o que era um grande porte. Então, agora foi especificado 1.500 metros quadrados como empreendimentos de grande porte, ou seja, a partir de 1.500 metros, os shoppings, os mercados, os hipermercados, os centros médicos e os centros de compras, todos eles terão que fazer o estudo de impacto de vizinhança. Também foi acrescido edificações com capacidade superior indicada, como escolas, faculdades e universitários, com mais de 200 alunos. Né? E uma outra alteração que foi feita, o local de eventos com mais de 250 pessoas, aqui ficou excluído a questão dos cultos, porque os cultos ele está no item a seguir. Pode pular, Marco. Atividades e empreendimentos obrigatórios. Então, ficou aí, edificações implantadas em terreno com no mínimo 1.500 metros, posto de combustível e depósito de gás, que também foi uma sugestão até aqui da casa, que nós colocássemos como depósito de gás também. E edificações com características especiais, que aí entrou os cemitérios, atividades geradoras de ruídos noturnos, atividades geradoras de ruídos em locais abertos, todo projeto ou empreendimento que utilize outorga onerosa de índice de aproveitamento ou densidade líquida, delegacias de polícias, cadeias, presídios, centros de recuperação de menores e locais de culto com área do espaço destinado ao culto, ou seja, a nave, superior a 2.000 metros quadrados. Essa é a grande mudança que houve do projeto inicial. Tá? Isso foi uma solicitação do grupo de religiosos de Jundiaí, e a gente acabou acatando parte deles. Na verdade, eles queriam 5.000 metros, e a gente conseguiu chegar em 2.000 metros. Ainda, as considerações finais especiais ficam incluídas na obrigatória todos os projetos ou empreendimentos existentes enquadrados neste artigo que tenham
alteração ou ampliação superior a 50% equivalente à área da edificação. Então, ou seja, se nós tivermos aí um empreendimento que hoje não precisa de fazer o estudo de impacto de vizinhança, com, exemplo, uma indústria de 10 mil metros no distrito industrial, mas que ele for sofrer uma alteração em mais de 50% da sua planta, ele vai ter que apresentar o estudo de impacto de vizinhança. Ficam isentos da obrigatoriedade da apresentação do EIV os eventos realizados pela administração pública e os eventos religiosos. Isso também foi uma outra polêmica que foi colocada e, no fim, nós acabamos aceitando. E até porque, eu agora faço um parênteses aqui, como eu sempre digo e repito, é um instrumento novo, nós vamos ter que nos habituar a trabalhar com ele, vamos ver as falhas que poderão ocorrer, e eu acredito que, em breve, a gente vai ter que fazer uma revisão, não sabemos o tempo disso, até porque, em outros municípios também, todos eles sofreram o mesmo problema que Jundiaí sofreu. É difícil de tirar um estudo de impacto de vizinhança, e todos os instrumentos que nós analisamos e nós vimos, todos eles tinham uma inconsistência ou uma incorreção e tiveram que passar por um ajuste ao longo do tempo. Então, a minha sugestão é que nós façamos, eu estou fazendo essa sugestão desde a primeira audiência pública, que nós colocamos esse instrumento em prática para que a gente possa trabalhar com eles e ver a qualidade que a gente consegue com esse texto de lei que nós temos, na qualidade dos empreendimentos que a gente pode chegar, e, se necessário, faremos adequações necessárias, os senhores poderão até propor futuramente as adequações que nós poderíamos fazer. Bom, outro ponto polêmico que a gente sempre debateu, e isso foi até uma discussão, com relação à comissão que faria parte das análises dos projetos com mais de 10 mil metros, né, Marco? Como que é mais de 10 vezes a área do empreendimento? 10 vezes a área pretendida, ou seja, um empreendimento de grande porte de 1.500 metros, se tiver um empreendimento de 15 mil metros, ele terá que passar por essa comissão. Caso contrário, não. Isso é muito interessante que vocês entendam essa proposta, porque senão parece que todo o estudo de impacto de vizinhança vai ter que passar por essa comissão, quando, na verdade, não o é. Por exemplo, a escola com 200 alunos, ou seja, 10 vezes o número de alunos, nós teríamos uma escola de 2.000 alunos, só a partir de 2.000 alunos é que essa comissão será ouvida para esse estudo. Então, esse estudo é uma equipe técnica dentro da secretaria, por isso a gente entendeu, e depois isso foi aceito, até Marilena Negro, a vereadora Marilena Negro nos deu aí algumas sugestões de incluir a saúde, a cultura, e a gente acabou incluindo talvez aí a ação social, ou eu não me lembro se foi as 4 que a senhora indicou, né, vereadora, mas enfim, está aí, nós colocamos e achamos que era prudente e aceitamos. Então, essa comissão, na verdade, ela vai ser ouvida apenas quando o empreendimento ou o estudo passar de mais de 10 vezes a linha de corte. Esse relatório preliminar também foi uma sugestão em audiência pública feita pelo IAB, que nós fizéssemos um relatório preliminar, e talvez esse relatório preliminar ele venha até a substituir ou não ser necessário o estudo de impacto de vizinhança futuro. Então, o empreendimento que souber que tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança, por exemplo, uma escola com 200 alunos vai ter que fazer um estudo de impacto de vizinhança, ele já prepara um relatório preliminar. Se ele atender às exigências do plano diretor, no seu conteúdo, na sua forma e na sua proposta, provavelmente ele vai ser dispensado de apresentar um estudo de impacto de vizinhança. Então, a elaboração do estudo de impacto de vizinhança, né, o EIV e o RIV, deverá ser precedida de relatório preliminar, o qual será analisado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, o qual decidirá pela necessidade de apresentação do EIV ou sua dispensa. Uma outra solicitação também foi com relação à consulta pública, antecedendo a emissão de autorização da Secretaria de Planejamento, o parecer conclusivo e o relatório de impacto de vizinhança será publicado na imprensa oficial do município e no site da Prefeitura do município para conhecimento público, podendo ser contestado por um período de 15 dias, 15 dias corridos, a contar da data da publicação da imprensa oficial.
Isso também foi uma sugestão colocada em audiência pública que a gente acatou e colocamos no texto da lei. A consulta pública foi também incluída e colocamos no site da Prefeitura de Jundiaí à disposição para essa consulta pública a partir, ou seja, nós vamos publicar, dar publicidade os eventos que terão que ter o estudo de impacto de vizinhança. Isso ficará disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. Bom, essas foram alterações que nós fizemos e nós acatamos, nós estudamos junto com os vereadores, junto com as audiências públicas que nós tivemos, os técnicos e as sugestões que foram possíveis nós colocarmos, e esse é o texto final das alterações. Evidentemente que eu não vou ler aqui todo o texto de novo, essas são as principais alterações que foram colocadas da última audiência para essa. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Secretário Jaderson Espina. Gostaria de registrar a presença também dos vereadores Val, vereadora Marilena Negro, vereador Zé Dias. Bem. E o vereador Tico, vereador Zé Galvão Braga Campos. Como já foi dito, né, eu esqueci só de uma coisa: a audiência pública ela tem duração de 3 horas, improrrogáveis ou prorrogáveis, se houver uma grande necessidade. Mas, normalmente, a gente tem mantido o horário de 3 horas e tem sido o suficiente. A gente tem preferido torná-las improrrogáveis e, se necessário, marcarmos outra. Tanto que esta é a 3ª audiência pública que nós fazemos para a discussão do EIV. Rosana e Roseli, nós temos alguém inscritos para falar no primeiro projeto? Muito bem. Temos uma pessoa inscrita para falar sobre o projeto do EIV, o Fábio Storari. Né, eu até conversei com o Fábio, porque há uma dúvida aí, né, quanto à presidência, mas representando com certeza o CONDEMA também nesta noite aqui, Fábio, você quer fazer uso para o EIV, serão 5 minutos, que o senhor terá direito. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Julião, secretário Jaderson. Venho aqui fazer mais uma vez uma fala. Como a nossa gestão no CONDEMA terminou, a gente ainda não tem um novo presidente, mas acho que essa parte de presidência do Conselho eu já não estou ocupando mais. Mesmo assim, ainda continuo fazendo a minha participação como cidadão. E como tendo acompanhado todo o procedimento de EIV, né, e dessa última reforma de plano diretor ainda como presidente do CONDEMA, e acho que fica pertinente fazer essa fala nesse momento. Nós não tivemos acesso a essa mensagem modificativa enquanto CONDEMA, né, mas agora, podendo ver aqui como ficou o texto, a gente percebe que talvez a questão das linhas de corte terem subido, não sei se isso é bom, né? A gente pensa que o EIV não vem para causar dano nenhum à sociedade, muito pelo contrário, né? Vem para a gente poder ver quais são os reais impactos que vão causar nas vias, enfim, na forma de viver e na qualidade de vida de cada cidadão jundiaiense. Mas, como disse o nosso secretário, é ainda
um instrumento novo, e a gente vai tentar aí ver se, do jeito que ele vai ser aprovado agora, vai ser útil, né? A gente lamenta realmente que só a observação que o CONDEMA fez na questão do artigo 4º não foi ouvida, né? Houve uma modificação no artigo 4º, vários outros secretários foram inclusos, várias outras pastas foram inclusas nesse segmento, eu acho de uma maneira acertada, concordo com a inclusão desses outros, né? Só acho lamentável que só a sociedade tenha ficado de fora dessa comissão. Era muito importante que nós tivéssemos a voz da sociedade nessa comissão. E eu discordo plenamente do secretário quando ele chama isso de um assunto técnico. Esse é um assunto técnico e o CONDEMA tem plenas capacidades para resolver e falar e dizer sobre esses assuntos técnicos, que são principalmente as compensatórias, né, as compensadoras e as mitigadoras, né, que são as medidas que vêm mesmo para tentar solucionar os grandes impactos. E, como ele acabou de dizer mesmo aqui, não é de qualquer empreendimentozinho, qualquer coisa que foi feita. É só dos grandes empreendimentos, né? Só aqueles que realmente vão causar impacto, aqueles que realmente vão trazer transtornos para a sociedade. Então, acho que a sociedade deveria ser ouvida. Foi uma deliberação do CONDEMA, que o CONDEMA participasse desse ponto, né? Como por ter sido uma deliberação do CONDEMA numa política pública de meio ambiente, o secretário tinha a obrigação de colocar esse texto dentro do texto da lei. Mais uma vez, ele desobedeceu a lei, desobedeceu a vontade do Conselho e resolveu fazer pela vontade própria, não colocando o CONDEMA nessa situação. A gente realmente lamenta que isso seja feito dessa forma, e a gente espera que os senhores vereadores, quando tiverem com o projeto de lei em mãos, pensem realmente nisso. É muito importante ter a presença da sociedade na hora de discutir medidas mitigadoras e compensadoras nessa questão do meio ambiente, nessa questão da qualidade de vida. É muito importante que a sociedade seja ouvida. E o CONDEMA é o canal para isso. O CONDEMA tem 40 representantes da sociedade lá. A sociedade civil organizada está toda representada dentro do CONDEMA. A lei diz que o CONDEMA tem capacidade para isso. A Política Pública Nacional de Meio Ambiente diz que o CONDEMA tem capacidade para isso. Só o nosso secretário de Planejamento e Meio Ambiente não entende assim. Eu acho isso realmente ruim, ruim para a nossa sociedade. Fica aqui um lamento de talvez, ex-presidente, né, do Conselho, né, de agora um cidadão comum, um cidadão que vai continuar participando como sempre fez. Eu acredito que a gente possa ainda colocar nas mãos dos senhores vereadores essa questão, para que, com uma luz, os senhores entendam esse apelo e ainda coloquem a sociedade para discutir quais serão essas medidas e para a gente conseguir fazer a coisa de uma maneira mais democrática. Era isso que eu tinha a falar. Obrigado, boa noite. Muito bem. Nós não temos mais nenhum cidadão inscrito. Eu pergunto aos vereadores se alguém vai fazer uso da palavra. Vereadora Marilena, a senhora tem 5 minutos para os seus questionamentos. A senhora que sabe. Lhe é facultado falar tanto do seu espaço quanto da tribuna, vereadora. Então, perfeito, vereadora. Boa noite, secretário, presidente, senhores vereadores, público que se encontra no plenário. De fato, algumas sugestões que os vereadores apontaram como emenda na versão original do projeto, vimos que foi aproveitada de alguma forma. Na questão da participação popular, apontada aqui pelo Fábio Storari, ex-presidente do CONDEMA, embora divirja um pouco do apontamento de estar pautando na lei a obrigatoriedade de passar, de compor, né, do CONDEMA, compor a comissão, porque eu acho que é uma comissão do Executivo, nós temos o entendimento da importância da oitiva dos órgãos colegiados, especialmente dos que têm
esse caráter de deliberativo ou de consultivo em questões importantes, por exemplo, do patrimônio. Então, dependendo, não são todos os projetos, como o secretário falou, dependendo da situação, eu acho que caberia, sim, ao secretário de Saúde, se a matéria, se o empreendimento ou a atividade estiver relacionada ao impacto da saúde, de ser ouvido o Conselho de Saúde. Aí competiria ao órgão responsável, a secretária que está lá na comissão, fazer essa remessa no tempo hábil que já está previsto constitucionalmente por efeito de lei aqui desta casa. Tem até 30 dias, de 15 a 30 dias, no máximo, para os órgãos se manifestarem. Evidentemente, o CONDEMA acaba ficando com o grande contingente de situações, porque todas podem impactar o meio ambiente, e é natural que seja ouvido. Mas, não integrando, eu ainda defendo o secretário, né, ao invés de colocar um conselho e deixar outro, restringir outro, mantenha como está. Acho que é interessante a proposta como ficou, se trouxe a FUMAS, a gente tinha sugerido a cultura, tínhamos sugerido o desenvolvimento econômico, e não me lembro uma terceira, acho que... E saúde, isso. E foi acrescentado FUMAS e foi acrescentado DAI, né? A DAI acho que já estava. Então, assim, dos órgãos que compõem essa secretaria, os órgãos colegiados, que são os conselhos, que é o controle social das políticas públicas, poderiam, sim, ser ouvidos. Então, senhores vereadores, eu vou manter a emenda, que é um parágrafo, na sequência desse dispositivo, onde tem a composição da comissão, e eu apelaria para os senhores aprovassem e deixasse depois o secretário resolver se veta, se mantém, porque a gente está dizendo que a comissão poderá ouvir os órgãos colegiados. Então, se a saúde, se for um empreendimento de saúde, e que importa aí em algum risco de impacto, que seja ouvido também o Conselho de Saúde nessa questão. Que seja ouvido da cultura, quando se tratar de empreendimento na cultura, e do COMPAC, né, quando é uma questão de valor histórico, um patrimônio aqui da nossa cidade. Então, a gente vai manter essa emenda. Espero muito que a gente consiga acertar. Eu ainda não entendi, aí eu também remeto ao presidente, que nós temos apontamentos de parecer jurídico, que nós devemos aprovar primeiro a alteração da lei de uso do solo, né, que também está aqui, que vai ser objeto aqui da audiência também. E, de fato, está muito difícil a gente conseguir, imagino para o cidadão, depois ter um instrumento na mão como ficou. Então, a lei vem, depois a gente faz novas denominações, novas categorizações, alteração de tabela. Eu não sei, a gente quer muito ter o instrumento Wave em mãos, mas ele tem que se reportar à lei de alteração de uso do solo. Eu não sei se existe essa possibilidade de se fazer... Mais um minuto para a senhora. Pois não. De se fazer essa juntada aí dessas alterações, para que a gente tenha maiores condições de analisar a proposta, e aí o Wave ficaria um pouco mais simples no caso do entendimento, porque as atividades previstas, os empreendimentos, atividades e uso citados no Wave está se reportando a uma lei que está em processo de alteração. Então, eu fiquei com essa dificuldade, acho que a maioria dos vereadores deve ter percebido isso, e acho até que essa audiência a gente primeiro tinha que estar discutindo a primeira lei, das alterações que estão previstas no zoneamento, para depois ver aqui, ter a percepção do Wave. Eu até anotei mais alguma coisa, mas meu tempo está acabando, e eu acredito que
Eu acho que eu vou insistir na questão dos postos de gasolina, secretário, que manteve aqui no EIV como não exigindo, né, ou exigindo até só a partir de 1.500 metros. E a gente volta a insistir que a gente entende que é uma atividade periculosa, de risco, independente da extensão aí, da dimensão do empreendimento. Eu não vi retirado, eu acho que está mantendo. Então, por enquanto, é só, e aguardo a discussão do outro projeto e uma orientação da nossa mesa, do jurídico, como que nós vamos tratar da aprovação desses dois instrumentos. Muito bem, vereadora. Da mesma forma que a senhora, eu também tenho a informação de que precisamos primeiro votar a alteração do plano diretor, né? O ajuste no plano diretor, para que depois possamos aprovar o EIV. Então, obviamente, seguiremos essa sequência na casa. Votaremos primeiro o plano diretor, em sendo aprovado, né, poderemos ficar com o caminho livre para a votação do EIV. Mas, com certeza, iremos seguir nessa mesma linha. Mais algum vereador? Não? Então, vamos passar para o segundo item da nossa pauta convite, que é o projeto de lei de número 10.840, de autoria de 2011, de autoria do prefeito municipal, que reformula disposições e anexos da lei de zoneamento e ocupação do solo. De novo, faremos da mesma forma. 20 minutos para o arquiteto Jaderson Espina, secretário de Planejamento e Meio Ambiente. Enquanto isso, os cidadãos que se interessarem em se pronunciar, se inscrevam com a nossa dupla, Roseli e Rosana. No final do ano, elas lançarão o primeiro CD, Como Fazer uma Audiência Pública. Elas estão se tornando especialistas nesta área. E aí, cada pessoa inscrita poderá falar por até 5 minutos e depois devolveremos a palavra ao senhor Jaderson Espina. O senhor tem 20 minutos. Nós também acho que vamos ficar especialistas em audiências públicas, né? Bom, também dizer que, antes de mais nada, o conceito dessas alterações que nós estamos propondo, essas modificações, elas não são conceituais, elas são pontuais e elas atingem realmente alguns itens na legislação onde houve ou um mau entendimento ou uma inversão de tabela ou ainda uma falta de explicação. Diria para vocês que a modificação maior realmente é com relação às duas categorias que estão sendo criadas, a categoria de institucional e comunitário e a categoria de serviços de saúde, que nós tivemos que fazer duas alterações e fizemos também uma alteração na tabela. Eu fiquei sabendo de algumas emendas e ainda não tive acesso total a elas. Depois até eu gostaria que, parece que o vereador Val tem algumas emendas, né, vereador? Para que pudesse apresentá-las. Eu vi algumas emendas, o site da Câmara deve estar com algum problema, a gente teve dificuldade em acessar, mas no final da tarde a gente acabou recebendo e fizemos uma análise das emendas que nos foram passadas. Bom, eu vou poder passar rapidamente os slides, e também as explicações são simples, porque as modificações que nós fizemos também são sempre, foram algumas como sugestões nas audiências anteriores, ou sugestões aqui da casa, ou ainda sugestões de alguns técnicos da Prefeitura. Então, a primeira, realmente, é a proposta de criação aí de duas novas categorias. Então, a igreja e os templos, elas não fazem mais parte, nessa nossa proposta, não fariam mais parte de comércio e serviço, e teríamos uma institucional e comunitário, que daí elas teriam um texto específico de lei e uma legislação específica para ela. Também, da mesma forma,
serviços de saúde que, em algum determinado instante, na lei, ela se confundia com comércio e serviço. Também alteramos a questão da proposta com relação à área rural. Nós criamos uma categoria para a exploração na área rural de comércio e serviço pertinentes à área rural, né? Venda de ração, venda de feno, vendas de embalagem, relacionadas a vendas de defensivos, todas elas voltadas à questão rural, que até então nós não tínhamos isso na legislação, e era impossível um agricultor que tivesse ao lado da sua empresa uma indústria de embalagem ou uma loja de feno ou coisa parecida, ela pudesse legalizar. Então, a legislação foi mudada com relação e com essa proposta de nós termos aí uma categoria na área rural. Esqueci aí, pode passar, Marco. A proposta do artigo 32, nós temos algumas ruas do município de Jundiaí, ou alguns imóveis do município de Jundiaí, que são voltados por algumas vias ainda não abertas ou não legalizadas, ou ainda vias como a marginal da Anhanguera, ou a futura marginal Anhanguera, ou futura marginal da rodovia dos Bandeirantes, alguns imóveis voltados para essas vias aí. O que estava ocorrendo é que essas vias, um exemplo muito simples de fazer, na rodovia Anhanguera, por exemplo, nós temos um corredor comercial e alguns lotes voltados para que fazem divisa para a faixa de domínio da rodovia Anhanguera. Então, o empreendedor solicitava as benéfices dessa avenida ou dessa marginal ao longo da rodovia, quando, na verdade, ela é uma avenida a ser implantada ainda. Ela existe como projeto, mas ela não existe de fato. E, às vezes, até existe, mas não tem acesso, por conta da Autoban. Nós não temos acesso, às vezes, ao imóvel, principalmente nos trevos e nas alças. E a redação precisou ser melhorada para que ficasse claro que o empreendedor que vai construir, ele tem que ter uma frente oficial e aberta para a via marginal. Porque, senão, só o fato dele ter uma divisa com a via marginal, ele não teria o direito. Então, isso foi uma questão de um acerto. Nós tivemos alguns problemas com relação a esse tipo do texto, da forma como estava, e fizemos a correção dessa forma. A proposta seguinte é com relação ao artigo 43, nos imóveis com área de 200 metros, terreno com 200 metros quadrados, eles tinham algumas limitações com relação aos recuos, principalmente nos loteamentos, no Jardim Novo Horizonte, por exemplo, nós tínhamos problemas ali com os recuos laterais. Fizemos uma reorganização dos recuos de tal forma que pudesse ter um melhor aproveitamento, senão um terreno de 200 metros ele teria que seguir os recuos e ficaria inviável uma construção num terreno de 200 metros. Foi um acerto de dados aqui, de recursos que foram feitos, uma proposta que nós estamos fazendo. Então, até 8 metros, o recuo frontal ficou de 2 metros, entre 8 e 12 metros, 2,5 metros, e entre 12,5 e 24 metros, acima de 20 metros, os 5 metros. Sempre respeitando que uma das vias ele tem que manter o recuo de 5 metros. Essa aqui é a segunda via, então o terreno de esquina tem que manter o outro recuo lateral. A proposta do artigo 49 é com relação aos índices que são considerados nos cálculos para aproveitamento e ocupação. Vou falar de uma maneira geral e abrange já os dois textos aqui. Os beirais e marquises com largura máxima de 1,5 m, ou 50% do recuo projetado, prevalecendo sempre o menor valor, poderão ocupar os recuos definidos neste artigo e não serão computados como área construída. Esse item é importante porque, na hora de se fazer um empreendimento, às vezes você
o projetista quer lançar mão de uma marquise ou de um terraço, e ele fica limitado na questão da construção, por ser considerado essa metragem quadrada como área construída. Então, o que nós estamos terando é da tabela a questão dos beirais e marquises, e também as sacadas e os terraços. Ainda concluindo, ficaria mais 2 itens aqui. Inexistindo laje de cobertura, o pavimento mais alto, a altura da edificação será medida entre o perfil natural do terreno e o ponto de apoio da cobertura. Essa era uma outra dúvida, que era a cumieira do telhado, ou era o beiral, como é que a gente considerava a altura máxima? Nós tivemos que definir isso em lei para que a gente pudesse regulamentar. Também ficaria no parágrafo 7, fica isento de respeitar os recuos laterais de edificações com altura máxima de 12 metros implantadas ou a serem implantadas em terrenos com largura inferior a 8 metros, oriundos de parcelamento de solo em data anterior à presente lei. O artigo 51, a proposta estende o índice de aproveitamento, mesmo os benefícios do terraço que já não são computados na ocupação. No 52, essa aqui foi uma sugestão de um colega, de um técnico, Nivaldo, que está até presente aí, e pertinente também, porque quando há um novo empreendimento, o empreendedor tem que fazer a doação da área para um alargamento de via, e essa área que era doada à prefeitura, ela não entrava nos cálculos. Então, a proposta, e achamos pertinente a proposta, o artigo permite que, quando doada a área de alargamento, esta área possa ser considerada no cálculo de aproveitamento, não de ocupação do terreno, certo? São índices distintos, o aproveitamento e a ocupação. Então, o aproveitamento, sim. Então, toda a área que for doada ao município, a proposta é essa, que ela faça parte do cálculo. O artigo 54 na verdade, uma correção. A proposta corrige as restrições do Plano Básico de Proteção ao Aeródromo de Jundiaí. Não existe mais aquele anel no mapa do físico territorial, não é mais a exigência daquele anel externo. Então, nós tiramos isso aí e fizemos as limitações conforme determinação da legislação específica. Então, ficou a legislação, localização do imóvel segundo o Plano Básico de Proteção a Aeródromos, área horizontal interna de 8 metros de altura e área cônica de 19 metros. A partir dessas alturas, nós teremos que fazer aprovações no Comar. Esse talvez seja um assunto um pouquinho mais complexo, mas não é difícil de entender, não. As edificações destinadas aos usos comerciais de prestação de serviços de saúde institucional e comunitários deverão prever estacionamentos destinados a automóveis ou utilitários na proporção de uma vaga para cada 45 metros da área de aproveitamento, do total de aproveitamento. As edificações com metragens inferior a 45 metros, terá pelo menos uma vaga de 3,70 metros por 5 metros, que é uma vaga para deficiente. As edificações destinadas aos usos comerciais de prestação de serviços de saúde institucional e comunitárias deverão prever estacionamentos destinados a motocicletas ou bicicletas, na proporção de uma vaga para cada 10 vagas obtidas deste capítulo anterior. A vaga de bicicleta e de moto é de 1 por 2,5. Nos casos da proporção resultarem, bom, detalhezinho, nas edificações destinadas ao culto religioso, a parte destinada ao culto, a nave, deve ser descontada da área de aproveitamento para determinar o número de vagas. Isso foi uma solicitação feita pelos religiosos também,
O que nós deixamos é a parte administrativa dos templos religiosos, das igrejas, onde o pessoal está lá praticamente todos os dias, né? A parte administrativa dessas entidades, e ficou facultativo aí as vagas de garagem na questão das naves. O artigo 60. Essa é uma proposta que vem de encontro a um pensamento que nós estamos expondo isso há algum tempo já. Estamos tentando uma conscientização maior com relação, primeiro, à preservação do patrimônio histórico dentro da zona do quadrilátero central do município, a ZS1. E segundo, também, que nós possamos ter no futuro, eu espero e almejo isso, que nós tenhamos no futuro um transporte de qualidade para o centro da cidade, onde as pessoas poderão vir sem o automóvel. Ok, obrigado. Então, a nossa proposta é exatamente essa aí. Até 1.000 metros quadrados, isento de estacionamento. É evidente que cada empreendedor e cada comerciante vai saber se ele vai querer um comércio com estacionamento ou sem estacionamento. E essa proposta visa exatamente para que a gente possa atender os edifícios e as construções antigas da cidade sem demoli-los, porque senão a gente vai acabar demolindo grande parte do centro da cidade para poder fazer os estacionamentos. E 1.000 metros quadrados, realmente, uma loja de 1.000 metros quadrados, acho que dá para acomodar muito bem, ela já existe, já está no centro da cidade dessa forma, né? Acho que não há necessidade de nós fazermos demolições para poder atender isso aí. Os novos empreendimentos, que são poucos terrenos que a gente tem aí no centro da cidade, ficaria a critério do empreendedor também uma redução de até 25% dessas vagas, que seriam, cada 45 metros quadrados de área aproveitável, uma redução de 25% do número de vagas. Aí também tem uma regularização de embarque e desembarque. O artigo 66. O artigo 66 ele previa uma construção de apartamentos de até 50 metros quadrados e podendo ir a sua densidade até 1.600 habitantes por hectare, que é uma densidade altíssima. Ocorre que nós tivemos experiências com alguns projetos de 50 metros quadrados, aprovado inicialmente com um dormitório, mas, no final das contas, é apartamento de 2 dormitórios. Então, nós restringimos ainda mais, ou seja, para se ter esse benefício de uma expansão para 1.600 habitantes por hectare, onde pode ser feito, teremos que construir um apartamento no máximo de 40 metros quadrados, onde teremos aí a sala, cozinha, banheiro e um lavabo, que incluímos quando não existia um lavabo, e a área de serviço. E também tiramos do corredor comercial CC3. Mantivemos no corredor 1 e 2. Então, diminuímos, qual que é a proposta aqui? Diminuímos a área de 50 para 40 metros quadrados. O artigo 72. Ele deixa claro que as unidades não residenciais não terão que ter a densidade. O texto da lei ele era confuso, dava a entender que o número de unidades deveriam ser um prédio comercial, por exemplo, deveria atender a densidade também. E o texto da lei agora deixa claro que a densidade vai ser somente necessário, o cálculo de densidade líquida somente será necessário para a implantação de prédios residenciais. Os prédios comerciais e os prédios de serviços ficarão de fora desse cálculo. E a proposta também do item 3, que as áreas
que as áreas públicas a serem doadas ao município poderão ser divididas, fracionadas. Antes, as áreas deveriam estar agrupadas. E nós entendemos que uma área de 3.000 metros é possível se edificar aí um posto de saúde, uma unidade da polícia, uma caixa d'água, enfim, algum equipamento público, uma praça, que não necessariamente tenhamos que ter, num empreendimento, uma área superior a 3.000 metros. Então, até 3.000 metros a gente permite, e também foi permitido que colocássemos áreas, no artigo 125, áreas institucionais poderão ser subdivididas em mais de uma parcela, desde que cada parcela gerada tenha a área mínima de 1.000 metros quadrados. Serão permitidas áreas menores, desde que justificados tecnicamente. Isso é uma proposta também. Permite que a área verde possa ser melhor utilizada como praça na inexistência de vegetação, podendo variar a porcentagem, não ficando engessada em 50%. A legislação não permitia esse tipo de ocupação, e a gente está fazendo uma abertura aqui, que a área verde possa ser ocupada quando não houver vegetação existente. Como a porcentagem exigida é de 20%, sendo 10% para a praça e 10% para a preservação de vegetação. A proposta somente exige, mantendo 5% para áreas, para 5% para cada área, atendendo a 6766. Então, isso aqui foi uma adequação, na verdade, da legislação federal. A nossa legislação era mais restritiva, a gente acabou coletando esse dado e fazendo adequação conforme a legislação federal. Secretário. Oi. Vou dar mais 5 minutos. Não, é a última. Tá bom. Ok? Sim, nem precisou. Fica à vontade. Então, essa era a última proposta. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores presentes, vereadores, gostaria de registrar a presença dos vereadores Gustavo Martinelli, vereador Durval Orlato, vereador Pastor Roberto Conde, vereador Leandro Palmarini. Acho que foram os vereadores que chegaram aí no intervalo entre o primeiro e o segundo tema desta noite. No mesmo esquema, nós vamos agora ouvir as pessoas que se inscreveram. Nesse instante, nós temos inscrito o Fábio Storari, a quem eu convido para que possa vir. Não tenho mais ninguém, Fábio. É tu ou tu, meu amigo? Para que a gente possa manter o que nós começamos nesta casa, que é a inversão de falas. Então, vamos ouvir por 5 minutos, até, se necessário, o senhor Fábio Storari. Bom, vamos lá. Mais uma vez, então, agora falando sobre a questão do plano diretor, né? Plano diretor, nós estamos agora discutindo alterações da Lei 7.503, uma lei que foi aprovada em 2010. Essa lei foi aprovada em 2010, e eu me lembro que, à época, nós reclamamos bastante a questão dela ter sido aprovada muito rapidamente, porque a gente entendia que era necessário uma discussão mais ampla sobre a legislação, uma participação motivada da população, e a gente percebe que não adianta simplesmente você instaurar uma audiência pública e colocar uma pesquisa no site para que a população se sinta participante da coisa. Você tem que proporcionar essa participação. É uma questão do poder público ir atrás do cidadão. Não é o cidadão que tem que vir atrás do poder público para participar.
É uma questão que o poder público tem que ir atrás do cidadão para ele participar. Isso é uma questão de educação, de participação. E a gente acha que isso daí é, sim, uma questão de política pública. Nós temos que ter essa participação para que a gente consiga dizer que, que esse plano diretor é participativo, né? Quando a gente questionou, outrora, a 7.503, a forma rápida como ela foi feita e aprovada, a gente sabia que, por exemplo, problemas como esse acabam ocorrendo. Nós temos aqui vários ajustes na lei e vários ajustes pertinentes. Não vou nem discutir os ajustes que está sendo proposto aqui agora. Os ajustes que estão sendo propostos aqui, eles até são pertinentes. A questão maior é que, se você começa a mudar muito uma lei, você causa uma instabilidade jurídica na questão. Porque cada ano muda a lei, cada ano muda a lei, cada ano muda a lei. Ninguém sabe mais o que é, o que não é, o que está valendo, o que não está valendo. E isso ocorre justamente porque não houve tempo para que, tecnicamente, ela fosse discutida, para que a gente vê aqui, inclusive, ajustes de gramática estão sendo feitos, alguns ajustes pontuais de questões assim que realmente poderia, com um pouco mais de tempo, ser evitados, que novamente a gente discuta e reajuste uma legislação. E que provavelmente essa lei de 7.503, que vai ganhar um novo número agora, daqui 3 ou 4 meses vai ter outro número outra vez, porque nós estamos reiniciando uma discussão de modificação do plano diretor de forma ampla, né? A gente sabe que nós estamos aí às beiras, né, às bordas de estar novamente modificando o plano diretor, agora em outras legislações, que é a 415 e a 417. Uma é o macrozoneamento de Jundiaí e as questões importantes que praticamente definem como deve ser o planejamento da cidade, né? E outra que é a 417, que é o sistema de gestão da Serra do Japi, né, que são duas leis muito importantes e que, novamente, a gente vai ver, mais uma vez, um processo rápido para poder aprovar essa lei até o final do ano. Em dezembro, novamente, nós vamos estar votando o plano diretor. Então, sabe assim, eu acredito que está faltando um pouco mais da prefeitura, da administração, de uma maneira geral, fazer a discussão acontecer com a população, fazer esse conhecimento chegar ao cidadão, fazer esse conhecimento chegar ao cidadão de forma não tão técnica, mas de uma forma mais abrangente. E, principalmente, quando a gente fala em mudanças de lei como a 415 e como a 417. Então, a gente quer deixar aqui, nesse momento, esse alerta, né, para que, inclusive, os senhores vereadores cobrem essa posição da administração, né, para que os senhores que estão nos assistindo hoje aqui pela televisão, que estão tendo acesso a isso, venham participar dessa mudança que vai ser feita novamente, porque o plano diretor é o que vai dizer a cidade que nós queremos. E se nós não participarmos efetivamente, a gente vai ficar sempre lamentando, vindo aqui no microfone para lamentar algumas coisas que poderiam ter sido feitas de maneira melhor, né? Então, por isso eu peço, mais uma vez, venho aqui nessa tribuna ocupar esse espaço, agradeço a atenção que os senhores vereadores estão aqui dispensando, e espero que está contribuindo com isso para que os senhores façam com que esse debate seja implementado. Implementem o debate, senhores. É muito importante. A gente evita erros e a gente faz com que a legislação seja uma legislação firme, uma legislação que não precise ser modificada a cada 6 meses, porque isso daí realmente causa uma instabilidade jurídica e isso não é bom para nenhuma sociedade. Então, fica aqui essa fala, esse apelo, né? E a gente espera que, para essa próxima mudança que vem aí, né, a gente tenha fundamentos bons. A gente teve aí um congresso que foi um simpósio que foi bastante interessante. Nós tivemos falas importantes aí dizendo, né, a importância das mudanças climáticas, a importância do município dentro de uma nova realidade, né? Então, a gente espera que realmente esse paper que vai sair desse simpósio fundamente essa mudança que vem por aí, né? E a gente não pode esquecer nunca, né, principalmente um outro ponto, que é a questão do nosso município ser uma APA. Nós não estamos falando de um município
simplesmente um município. Nós estamos falando de um município que, na sua íntegra, é tido como área de proteção ambiental. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de trabalharmos um plano diretor, né? Inclusive, tenho mais uma notícia, né, para os senhores, né? Existe hoje um estudo sendo feito, uma elaboração sendo feita de um plano de manejo das APAs, né? Esse estudo, essa elaboração está sendo feito pelo Conselho Gestor das APAs integradas, né? Que é Cajamar, Cabriúva e Jundiaí, né? E que esse plano de manejo poderia também servir para a gente poder fazer um plano diretor mais apropriado, levando essa questão em consideração. Só que é uma pena porque, pela conversa que nós tivemos com a presidente do Conselho, a Cláudia Avanzi, esse plano deve sair por volta de março, abril. E, provavelmente, nessa época, nós já teremos mais um plano diretor votado. Então, o ideal seria a gente aguardar que esse plano de manejo terminasse, fosse realizado, para até poder fundamentarmos, né, essas mudanças que adivinham aí nessa questão. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido para os senhores vereadores, né, para que os senhores realmente façam valer a função que os senhores ocupam de representantes da sociedade, né, e façam valer essa questão, independentemente tanto da questão política, como normalmente é falado, mas vendo e enxergando as reais necessidades da cidade, as reais necessidades da população, do povo, né? Eu acho que isso é um momento importante para a gente poder aqui fazer e falar e deixar esse recado para vocês. Não se esqueçam, né, que dentro desse novo panorama que se instaura aí na cidade, né, nós temos a obrigação de preservação da Serra do Japi, né, que vem aí a mudança da 417, e nós temos a obrigação de fazer um bom planejamento para a nossa cidade. E a 415 é basicamente isso, é a lei que vai direcionar o bom planejamento da cidade. Então, e mais um detalhe ainda que também foi falado no Congresso, que é bom a gente alertar. Não nos esquecendo da questão, né, que é nova e que está sendo bastante debatida, da região, né, do aglomerado, né, que Jundiaí agora faz parte, é o carro-chefe aí de um aglomerado urbano. Então, temos que também levar em consideração isso, né, para que a gente possa fazer com que Jundiaí realmente seja o grande modelo que pretende. Obrigado mais uma vez. Muito bem, senhor Fábio Storari. Feitas suas considerações, não temos mais nenhum munícipe inscrito. Eu gostaria só de registrar que se encontra presente entre nós o senhor Eduardo Palhares, que é o presidente do Partido Verde na nossa cidade, que muito nos honra nesta noite aqui. Pergunto aos senhores vereadores, alguém vai querer fazer algum questionamento? Vereador Durval Orlato, o senhor tem 5 minutos, vereador. Pois bem, primeiramente, na exposição do WAVE, até por conta de eu já ter acompanhado várias, né, e o assunto até de perto, eu não necessitei de maiores explicações. Eu acho que é uma ferramenta totalmente nova. Nós apresentamos, no meu caso, apresentei 4 emendas e acho que elas podem colaborar para deixar o WAVE com cara de estudo de impacto de vizinhança, de fato, preservando um pouco aquilo que deveria ter sido preservado já há vários anos, que não precisaria de WAVE, mas antes tarde do que nunca, e muito tarde, né, porque já faz 2 anos e meio que está aqui, entre vai e volta do WAVE. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa votar o WAVE depois de todas as modificações e mensagens aditivas, né? Então, eu entendo que o WAVE depende, até pela nova condição, deste plano diretor, porque citou alguns itens e algumas dimensões, algumas situações que essa nova mudança do plano diretor é que está contemplando. Daí, essa espera, inclusive, para votar o plano diretor e, posteriormente, ou talvez na mesma sessão, o WAVE. Mas eu queria perguntar para o Jaderson, secretário Jaderson Espina. Primeiro,
eu fiz uma emenda tornando a área da Duratex, permanecendo a área da Duratex como institucional, como foi feito desde o último plano diretor. Mas não obstante essa emenda, eu quero crer que, caso ela seja vencida, tem um outro agravante. Como está hoje na tabela e na descrição do plano diretor, na zona institucional, na zona industrial, pode-se edificar prédios de mais de 8 andares. Portanto, prédios de 10, 12 andares são permitidos nas zonas industriais, tanto pela descrição da tabela, quanto pela descrição do plano diretor, que diz que pode ser H1, H2, H4 e H5. E a incongruência estava exatamente porque na tabela o índice H4, que permite edificações verticais acima de 8 pavimentos, onde está lá a ZI, ela não estava pintada. Mas no descritivo, dentro da mensagem aditiva, inclusive, permanece que pode ser edificado H4. São os casos de exceções dentro das zonas industriais. Portanto, permanece a tabela com o descritivo em desconformidade. Isso apenas um reparo técnico. O H4, secretário, está desde o plano anterior, de julho do ano passado, que por um lapso nosso, nós deixamos a tabela, e isso errado, e a prefeitura também não viu. Mas o que mais me espanta é que, se nós classificamos uma zona como zona industrial, é natural que se entenda que naquela zona industrial possa se construir alguns tipos de modelos de indústrias permitidos dentro da sua classificação e, excepcionalmente, alguma habitação. Alguma. Do jeito que está hoje, pode construir indústria e qualquer tipo de habitação. Na audiência passada eu já tinha levantado isso, Vossa Excelência discordou um pouco, e eu provo que está no texto e está na tabela dessa forma. A combinação de ambas permite tal avaliação. Portanto, voltar à área da Duratex para a zona industrial, simples e puramente, significa permitir que naquela área se construam torres de apartamento de 10 andares, acima de 8. Porque a lei hoje, e a que está tramitando na Câmara, ainda permanece assim. Salvo por uma emenda que eu estou fazendo, e esta outra emenda, dizendo que nas áreas industriais você pode construir algumas casas e sobrados, mas verticalização na área industrial para prédios não dá. Isso vai valer para toda a cidade? Sim. Não é específico por causa da Duratex. Mas convenhamos, nós não podemos ter um plano diretor que tem ZR1, ZR2, ZR3 para dizer que já é estritamente residencial, é misto, pode verticalizar, e zona industrial, que o próprio nome já diz, permitindo construir tantos e quantos prédios forem necessários, igual a zona residencial mista. Então, assim, se é zona industrial e lá precisa ser residencial, não vamos mais maquiar, vamos chegar aqui, mudar a mancha no mapa e colocar aqui não é mais zona industrial, aqui é zona residencial. Pelo menos a gente vai estar dizendo para todo mundo que mora no entorno, olha, você vai morar perto de uma zona industrial, o cidadão fala assim, opa, aqui no máximo vai ter indústria. Né? Aí, de repente, ele vê edificar lá aqueles arranha-céus do lado da casa dele, mas não era indústria aqui, mas pode construir prédio também. Então, eu acho que é um equívoco que vem perdurando, e agora com essa mudança que o Miguel pretende da área da Duratex voltar a ser industrial, ainda que fosse para galpões, para alguma logística, pequenas indústrias, vá lá, há uma discussão. Mas do jeito como está, lá pode instalar torres de apartamento. Depois que o sujeito comprou, tirou a certidão de uso do solo, não vai poder dizer para ele que não pode. Ali complica. A outra questão que eu apresentei uma emenda também, é no que diz respeito à zona institucional ZS2.
que também hoje pode verticalizar e construir apartamentos nas áreas ES2, não é? Porque foi modificado o adensamento das mesmas para que elas pudessem ter características de ZS2, ocupação de ZR2, portanto, zonas institucionais que são públicas, tudo bem. Agora, como tem várias delas privadas, nós estaremos beneficiando pessoas que têm zona institucional 2 com a condição de edificação vertical muito avantajada. Eu estou fazendo uma emenda restringindo, até porque entendo a sua preocupação no passado, de que por ser uma área institucional particular, o cidadão tem que ter o direito de construir outra coisa que não seja hospital, que não seja universidade e próprios públicos. Ele pode construir alguma coisa. Agora, esse pode, a lei não diz que a gente tem que permitir tudo. Eu estou aqui restringindo para que essas áreas institucionais sejam ZR1, residencial no máximo sobradado. O que, se ele quiser utilizar para isso, já é mais que suficiente. Portanto, embora pareça, eu vou concluir, senhor presidente, que eu sei que eu já ultrapassei, eu teria até mais considerações para fazer. Embora essas áreas pareça que esse plano diretor, a maioria, seja só correção técnica, essas duas colocações, elas permitem uma série de coisas aí na cidade, bastante abrangente, que é preocupante. Eu entendo que nós não deveríamos tratar desse zoneamento e dessa classificação e permissão nesse momento, os ajustes técnicos, tudo bem, mas zona industrial, poder construir prédios de 10, 12 andares, não podemos permitir, na minha avaliação, eu acho que na avaliação de muita gente da população, porque tem zonas industriais aqui em lugares bastante complexos, né? Mas outras perguntas aqui que eu tenho dúvida, pergunto num outro momento oportuno. Muito obrigado. Bem, secretário Jaderson Espina, houve já um questionamento. Eu não sei se nós... Tem mais algum vereador que gostaria de fazer também seus questionamentos? Vereadora? Tá, então, faremos o seguinte. Acho que nós teremos todas as... Isso, exatamente. Se tivermos mais alguém, aí passamos as respostas, senão a gente começa a se perder. Então, vereadora Marilena, a senhora tem 5 minutos. Não, é para ele esclarecer. Eu queria que ele esclarecesse as alterações do parágrafo 5º do artigo 66. Que teve mudança do texto, diminuição da área da unidade e a questão da localização. Queria que o senhor esclarecesse os motivos aí da... Mais alguém gostaria de fazer? Vereador Tico. Senhor presidente, pergunta para o secretário, até porque me preocupa alguns setores da cidade. A gente vê condomínios, eu acho que é importante que a cidade cresça de uma maneira sustentável. A gente vê condomínios, vê tanto residenciais, né, quanto de prédios. Os dois são residenciais, mas verticais e horizontais. Então, e me preocupa a densidade desses prédios, desses apartamentos, dessas casas. Geralmente a ocupação ela é no máximo possível e a quantidade de veículos que se tem nas ruas. Uma casa, um apartamento, ele tem direito a uma vaga dentro do condomínio e geralmente... Oi? Ou 2 ou 3 na rua. E a gente vê portarias muito bonitas, muros muito bacana, mas não vê um espaço para que esses veículos que ficam na rua, que fiquem em espaço próprio, ou que fiquem numa área que seja favorável que o trânsito flua normalmente. E, desse modo, eu fico muito
preocupado com que vem acontecendo em nossas ruas, né? O aumento de veículo é iminente. Agora, eu queria saber se o Jaderson está fazendo alguma coisa, se tanto no EIVE quanto no plano diretor, nós estamos preocupados com esse adensamento de veículos em certos setores da cidade. Então, é uma preocupação que eu tenho. Hoje, eu passei em alguns lugares e essa situação era flagrante. Então, condomínios muito bonitos, mas com adensamento muito grande. Quando se fala em impacto de vizinhança, os vizinhos desses condomínios, eu tenho certeza que estão muito preocupados, e eu também. Então, eu pergunto para o Jaderson se no plano diretor ou se no EIVE já está contemplado um maior espaço perto dos condomínios, dos novos condomínios, né? Quem tem direito adquirido é uma coisa. Agora, de agora para frente, é uma preocupação que eu tenho, até porque a quantidade de veículos ela é muito grande, não só em nossa cidade, como no mundo inteiro. A gente está vendo aí essa situação para todos os lados. Então, eu queria saber, Jader, se nós temos uma regulamentação, se temos aí uma porcentagem de vagas, tanto dentro quanto fora. Eu sei que dentro temos, agora fora me preocupa muito, e eu vejo condomínios muito grandes, com pouca vaga fora dos condomínios. Só acrescentando a pergunta do vereador Tico, aproveitando na esteira, o que tem me preocupado também, secretário Jaderson, é que a gente está vendo, né, muitos condomínios agora de salas de comércio, de consultórios, de escritórios, né? E eu tenho passado em algumas construções e tem me chamado a atenção que nós teremos ali instalado, né, prédios business, né, de negócios, e eu não tenho visto garagem, né? Em algumas regiões, onde você já tem um grau de dificuldade de estacionamento muito grande. Nós tivemos aqui um exemplo típico do incômodo que causa uma simples clínica. Nós tivemos aqui, numa outra audiência pública, o pessoal do Jardim Brasil, e acho que todos os vereadores insistentemente receberam e-mails pedindo providências, né, à Câmara, e não cabia à Câmara a não ser levar a angústia daqueles moradores pela instalação, né, de uma clínica, mas não só a instalação da clínica, mas sim o aumento de carros, né? Nós recebemos fotografias de lá, dos carros ali presentes, etc. e tal, ou seja, e eu vejo alguns prédios de negócios sendo construídos sem garagem, aparentemente sem garagem, vereador Doca. Eu acho que isso é um problema sério que nós vamos ter, né, em alguns espaços da nossa cidade aqui. Então, eu acrescento a sua dúvida, vereador Tico, eu acrescento essa também, né, já que vamos falar de estacionamentos, de prédios e de condomínios verticais e horizontais, vamos falar dos prédios também e condomínios de negócios aí, né? Só para terminar, presidente, eu conversei até com um engenheiro, não é arquiteto, um engenheiro, né? Ele falou assim, olha, como é que eu sei? Tá bom, como é que eu vou saber se o cidadão tem 1 ou 2 carros? Ele comprou uma residência para uma vaga. Se ele tem 3 ou 4 carros, eu não posso saber disso. Mas isso nós temos índices que provam isso, né? Então, nós temos aí ferramentas que provam que as famílias crescem, que o filho, quando faz 18 anos, 19 anos, já compra um carro e que vai adensando a rua, né? Então, nós temos que pensar, sim, que isso faz parte da questão da vizinhança, né? Outra coisa, vereador Júlio, presidente Júlio, a gente vê, sim, às vezes, garagens dos prédios, mas que cobram para entrar os carros, né?
ainda faz aí a questão da cobrança para estacionar os carros. Então, transforma num negócio rentável. Num negócio muito rentável, né? Que precisa de pouco funcionário para tocar um negócio muito rentável. Então, é uma preocupação muito grande, secretário Jaderson. E nós estamos aí esperando uma resposta, com certeza. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas aí. Bom, começando com essa mais polêmica, na verdade, o que existe hoje, a legislação municipal, ela, na revisão que nós fizemos no ano passado, exigia-se cada 50 metros de área construída, uma vaga de garagem para os edifícios comerciais. E nós passamos ela a 45, por um estudo feito pela Secretaria de Transportes. Solicitamos um estudo para que a gente pudesse balizar de quanto era essa necessidade. E chegamos à conclusão que 45 metros quadrados seria o suficiente. Nos prédios comerciais. Nos prédios residenciais, existe pelo menos uma vaga de automóvel para as residências. Para os condomínios, como o senhor mencionou, e para os prédios de apartamento, existem as vagas de visitantes, que é exigida hoje. Provavelmente, esses condomínios que o senhor citou aqui como exemplo, ele foi aprovado uma legislação anterior, quando não se exigia o número de vagas de visitantes. Então, hoje, a legislação ela prevê vagas de visitantes, e o que nós podemos fazer, nesse estudo que nós estamos fazendo aí, futuro do plano diretor, a gente ampliar um pouco mais essas vagas de visitantes e colocarmos, talvez, as vagas de visitantes em outros empreendimentos. Hoje já se exige na indústria também, pelo número de funcionários, e a maioria das empresas também que se instalam no Jundiaí já tem as suas vagas de visitantes. Então, é uma preocupação, sim, senhor presidente, senhor vereador, com relação ao número de vagas, e a CETRANSP está muito preocupada em colocar esse ônus, na verdade, na mão do empreendedor, não da prefeitura, para que a gente possa arcar com zonas de estacionamento ou as avenidas, como aí ocorreu na 9 de julho, um questionamento do alargamento, e os comerciantes queriam como área de estacionamento, não como área de trânsito, né? Então, acho que respondo à pergunta, posso depois citar a lei aos senhores. Tem uma tabela dentro da legislação da 7.513, onde existe as vagas de visitantes. Hoje já se pede isso. Eu não tenho número, a partir de um determinado número, depois eu posso passar isso aí, tá? Não é isso, viu, Silvio? Não é uma porcentagem. É um número, a partir de tantas vagas. Eu não tenho isso de cor agora, mas eu sei que existe, sim. Com relação a... Só, secretário, eu só vou acrescentar aqui. Eu vou passar de novo em alguns prédios e vou cobrar do senhor para ver se tem vaga. Porque eu acho que não foi feita, não é uma garagem a cada 50 ou 100 ou 30 metros. Eu acho que não existe garagem no prédio, porque eu não vi. Não é? Então, deve ser alguma coisa diferente. Então, eu vou até passar de novo, né, para não ser injusto com ninguém aqui, e vou procurá-lo e vou pedir ao senhor que levante lá para que a gente possa ver. Porque me parece que existem prédios comerciais que estão sendo construídos sem essa questão da garagem, o que me causou estranheza também. Mas não vou aqui fazer nenhum levantamento sem ter um dado consciente diante do que o senhor disse aqui, que era a cada 50 metros e que agora nós estamos abaixando aí para 45. Vou primeiro atrás da minha informação e cobrarei do senhor isso aí, com certeza. Pois não. Com relação à questão da vereadora Marilena Negro, o que ocorreu, vereadora, a proposta inicial, quando fizemos essa proposta do apartamento de 50 metros quadrados, é exatamente para atender uma faixa de pessoas e moradores do município que não existia o artigo 66. Não existia um incentivo para esse tipo de empreendimento. Existe uma demanda muito grande para apartamentos pequenos em Jundiaí. Então, o objetivo realmente era atender a faixa de estudantes, de idosos, de solteiros, para que nós tivéssemos uma moradia de qualidade. Ocorre que alguns técnicos, espertalhões, estão colocando 50 metros quadrados, 2 dormitórios. Eles apresentam, por questão da legislação municipal hoje,
nós não temos que apresentar o projeto, que eu, pessoalmente, agora eu não como secretário, mas eu como técnico, acho um absurdo nós aprovarmos os projetos em Jundiaí da forma como ele é aprovado hoje. A gente não sabe o que tem dentro daquilo lá. O profissional diz, ali tem 2 dormitórios. A janela, a gente nunca se sabe. Agora sim, por conta do gráfico de insolação que nós estamos exigindo que sejam insolados os dormitórios, porque nem isso antes a gente sabia onde estava voltado, para que face estava voltado, como nós temos empreendimentos aqui em Jundiaí aprovados para a face sul. A hora que colocamos pessoas de idade dentro desses empreendimentos aí, o Doca que conhece muito bem, hein, né, Doca? O que vai acontecer de insalubridade dessas pessoas com mais idade? Bom, enfim, esse é um passo superado, mas a questão das edificações com 50 metros quadrados, hoje, a forma como é aprovada, o profissional só diz ali que vai ter um apartamento de 1 dormitório. E não diz como é feito isso. Então, 50 metros quadrados, hoje se faz 2 dormitórios, por incrível que pareça, às vezes até 2 com mais alguma coisa. Então, nós estamos para ter esse benefício de 1.600 habitantes por hectare, que é uma densidade muito grande, a gente abaixou a metragem do apartamento para 40 metros quadrados. E permitimos, que antes a legislação também não era claro, o lavabo, porque às vezes você tem uma suíte, né, que é um quarto mais um banheiro, e não era possível você fazer dentro desse apartamento um lavabo para atender a demanda. Vereadora, eu peço que a senhora fale no microfone, até porque nós gravamos tudo, estamos passando. No corredor comercial 3. O corredor Exatamente. comercial 3 é o corredor da rodovia da Anhanguera. Nós não queremos fazer adensamento nessa região. E ali a insalubridade também não se presta para colocar esse tipo de moradia. Esse é o nosso entendimento. O corredor comercial 3 é o corredor da rodovia Anhanguera. E teve o ZS1 também acrescido, que é o centro, é isso? Isso, é o centro da cidade. Então, secretário, nessa linha que os vereadores já questionaram, né? Nós estamos tendo uma inflação, né, assim, um aumento do custo dos imóveis, já de pronto, desses que estão aqui já na região, no entorno do centro, na região daqui da Vila Arnes e tudo. Esse tipo de empreendimento, me espanta o senhor falar que não tem como saber que a área máxima está pedindo na lei 50 metros quadrados e está definido que é 1 dormitório, como que se apresenta com 2 dormitórios e aprova? O empreendedor faz com 1 dormitório, vereadora. Só que depois ele faz uma sala, com drywall ele vai e divide e faz o 2º dormitório. Já faz o projeto adequado para que isso seja feito dessa forma. Entendeu? Entendi, mas assim, de qualquer maneira, diminuindo, o impacto financeiro vai ser o mesmo, porque a região onde ele vai ser localizado, eu acho que vai permitir essa negociação aí num custo alto. Com 50 ou com 40, nós vamos ter um aumento no valor dos imóveis na cidade, como a gente está tendo, e com essa finalidade aí de uso mais específico aqui, que é na questão da demanda para 1 dormitório. O que não significa que não vamos ter adensamento de família no 1 dormitório. Acho que isso é meio esperado. A questão aí vai ser o custo mesmo, na localização onde se pretende, me parece que são apartamentos assim, que não de uso popular e que acaba encarecendo o resto dos imóveis na cidade. Eu não sei se vale a pena estimular nessas regiões, nessa troca que foi feita aqui das alterações. Não, na verdade, a única coisa que foi tirada foi o corredor. O restante permaneceu. Estava invertido, na verdade, estava CS1 e não ZS1. Existia uma inversão na correção, na zona S. Aí foi uma inversão. ZS1, ok? De CS1. Vereadora, esse é um ponto que a senhora tem um ponto de vista. A gente, como técnico, nós analisamos uma questão um pouco diferente dessa questão. Nós achamos realmente que devemos incentivar esse tipo de moradia, que é um déficit no município.
E a população de Jundiaí, ela está envelhecendo. E as pessoas estão ficando sozinhas e nós não estamos encontrando apartamento para esse tipo de população. Os investidores hoje que vêm para Jundiaí, eles não estão preocupados nesse tipo de investimento, porque eles estão um pouco retorno. Então, isso aqui é muito específico. Eu diria para a senhora que poucos investidores vão entrar nessa área aqui. Entendeu? Então, eu não tenho preocupação. Não. Eu fui um dos primeiros arquitetos a projetar um prédio de um dormitório em Jundiaí, o edifício Eldorado. Ele tem 60 metros quadrados. E até hoje a maioria mantém os 60 metros quadrados. E eu diria para a senhora, com 40 metros quadrados, hoje, com a tecnologia e com os móveis da forma como está, e todo modulado, é muito tranquilo fazer um apartamento muito bom com 35 metros quadrados. Faltou a pergunta do vereador Durval Orlato. Perdão, vereador. Desculpa, faltou a sua. Realmente, o senhor tem razão na relação da indústria. Nós deveríamos ter tirado nos edifícios de categoria H4. Eu concordo com o senhor nessa questão. O benefício nessa área em questão que o senhor está dizendo é por conta do corredor, não da indústria, né? E há que se pensar também, vereador, que hoje já se pensa de uma outra forma, e a gente ouviu muito bem isso no seminário, os técnicos que estiveram aí. Hoje não pode-se mais pensar em zonas industriais, puramente industrial, zona de comércio puramente comercial. Nós temos que ter um bairro resolvido de uma maneira melhor. Nós não podemos ter mais o distanciamento que nós temos hoje e a expansão do município, como nós fizemos, né, da forma como nós fizemos, e ter um morador aqui no centro da cidade e ir trabalhar e voltar todo dia no distrito industrial. Nós podemos ter a convivência disto desde que a indústria seja compatível com a residência do lado. Entendeu? Então, nós entendemos que é possível ter isso aí. Mas, de qualquer forma, o senhor tem razão nesse item 3 da legislação hoje, item 3, nos edifícios de categoria H4. Já deveríamos ter, isso foi um erro na lei que o senhor está corrigindo agora aqui. Com relação à densidade, nos EC2, o vereador Val apresentou uma emenda, e nós já tínhamos apresentado também uma tabela, e eu acho que até a emenda do vereador ela é mais simples, porque ela deixa para discussão um segundo plano todas aquela tabela colorida, exatamente, né? E ele tirou a densidade dos EC. Pode ver que não existe a densidade mais. Então, nós entendemos que nessa categoria institucional não se possa construir residência. Eu já entendia dessa forma, mas ficou mais claro ainda agora. Ok? Quero parabenizar, significa que uma das minhas emendas já foram contempladas por tabela. Por tabela, de fato, porque foi uma tabela que o senhor apresentou, e eu acho bastante interessante. Com relação à zona industrial, agradeço também a compreensão de que construir edifícios com mais de 8 pavimentos, de fato, é uma descaracterização da zona industrial. Permitir alguma coisa é natural, ter essa permissão é mais complexa, então, de fato, nós estamos alterando para corrigir, e é a Câmara fazendo a sua contribuição também para... e apenas para finalizar o comentário, eu me lembro que o Nuno Portas e algumas outras pessoas, naquele seminário, dizia claramente que nós temos que levar para essas áreas de expansão todo tipo de serviço, de comércio e tal, para que elas não precisem se deslocar de lá para vir até o centro. Ou seja, não é aumentar o centro que nós temos hoje, mas é criar novos centros para que a cidade toda não precise vir para o único centro onde tem toda atividade comercial, toda atividade de serviços, e a gente pode desenvolver isso nos outros locais. Então, isso eu tenho entendimento pleno. Por isso que eu digo que, próximo das áreas do nosso centro atual hoje, a Duratex deveria ficar institucional. É uma forçadinha que eu estou dando agora de novo. Muito bem. Mais alguma pergunta de vereadores? Perdão, eu queria só alertar uma coisa. Um aluno me perguntou: professor, o senhor conhece a empresa... puta, me fugiu o nome agora. Tem uma empresa aqui da cidade, ela está fazendo lá no Medeiros,
vai fazer prédios não, a Apple não faz prédio ainda. O Steve Jobs não está tão ousado assim. Está fazendo lá no Medeiros 54 metros quadrados, 50 metros quadrados ou 54, 50 metros, um dormitório. E aí eles explicaram que pode depois o morador fazer, só que eu falei, mas já lançaram? Falaram, não, está lá na prefeitura ainda que falta aprovação, tem alguma documentação. É um apelo que eu faço de público aqui, vamos dar uma segurada nesse negócio, porque ele não tem direito adquirido enquanto não tiver todo o processo estabelecido. Eu acho que a gente não pode ir liberando só porque os espertos ainda estão em curso. Nós temos mecanismo para dizer, olha, aguenta aí porque a leitura não vai ser essa, né? Senão a gente vai pensando só lá na frente, e uma série de pessoas que andaram pondo protocolo só com a planta e já acham que tem esse direito adquirido, elas acabam se utilizando de todos os recursos para poder construir numa coisa que de fato nós não concordamos, como você mesmo colocou, né? Hoje uma kitnet de 40 metros quadrados, porque é esse o nome mais popular, né? De um dormitório e uma salinha, alguma coisa, é legal, é para pessoa solteiro, né? Convicto lá, a pessoa mais idosa. Mas não dá para fazer esse negócio lá no Medeiros, que é uma descaracterização, inclusive, daquela área que nunca recebeu empreendimentos desse porte, né, desse nível. Eu acho que a gente precisaria também, se puder, eu aqui já não sou um pouco leigo nessa questão, mas se puder segurar lá para liberar isso, a gente ganharia logo depois na aprovação desse processo. Eu diria que acho que se existe um protocolo, ele tem direito garantido com relação à legislação atual. O que nós precisamos verificar é realmente com relação à aprovação do projeto, que eu entendo que nós devemos, a qualquer momento, ter que mudar essa legislação que nós temos hoje de aprovação de projeto. Então, segura um pouco que no Wave a gente coloca uma contrapartida boa para ele. Tá bom. Vereador Silvermani. Apenas para reforçar a opinião já manifestada por Vossa Excelência e pelo vereador Tito, a preocupação na questão... Vereador, o seu microfone está com algum problema? Por favor, utilize o do vereador Durval Orlato. A gente trata melhor a oposição do que a situação nessa casa, vereador Silvermani. Apenas na mesma linha da preocupação, existe algo previsto na questão dos empreendimentos residenciais, mas na questão dos comerciais, nós temos percebido que algumas avenidas importantes no nosso município, inicialmente a Avenida 9 de Julho e a Avenida Jundiaí, elas realmente são interessantes para a questão de salas comerciais. Algumas atividades, até é possível agendamento, atendimento com hora marcada. Algumas outras atividades, forma-se fila, e razão pela qual, numa sala comercial, eventualmente até de 50 metros, 40 metros, você pode lá fora estar ocupando 3 ou 4 vagas de estacionamento. Então, eu acho que realmente a Prefeitura do município de Jundiaí, Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, a Câmara Municipal, os conselhos municipais, rapidamente tem que ver alguma maneira de estar minimizando esse impacto em relação às salas comerciais. Muito obrigado. Já foi respondida e vamos em frente. Eu gostaria de saber se existe mais algum vereador. Não? Então, antes de encerrarmos, eu já citei a presença de algumas pessoas aqui, mas gostaria de fazer o registro de que ou estiveram ou estão ainda entre nós o senhor João Ercílio de Oliveira Souza, que vem aqui representando a Ordem Demolei, o senhor Alexandre Nicola, que vem aqui como representante da ARCA, a Ação de Reciclagem e Consciência Ambiental, o senhor Antônio Marcos Tebon,
que já não se encontra entre nós, que é do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação. O senhor José Joaquim Rodrigues Filho, também não sei, não conheço, mas aparentemente já não se encontra entre nós, que é do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, da Regional de Jundiaí. A Gislaine Micheletti, que se encontra entre nós aqui e vem representando a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, no cargo de engenheira. Obrigado pela presença, viu, Gislaine? O arquiteto Nivaldo Calegari, também representando o CONDEMA nesta noite. O senhor Fábio Nascimento, representando a OAB, não sei se se encontra entre nós, acredito que já também não se encontra. O Fábio Storari, que já foi citado. E, completando a plateia desta noite, o senhor Sérgio Paulo Barbosa, que vem aqui pura e simplesmente como um cidadão, ou seja, né, o senhor Sérgio representou nesta noite todos os cidadãos da cidade de Jundiaí que não pertencem a nenhuma dessas entidades que foram citadas na noite. E gostaria de agradecer principalmente a presença de todos os vereadores que aqui estiveram, vereador Gustavo Martinelli, vereador Silvio Hermani, vereador Val, vereadora Marilena, vereador Pastor Roberto Conde, vereador Doca, vereador Durval Orlato, vereador Zé Dias, vereadora Ana Tonelli, vereador Paulo Sérgio, vereador Tico, né? Eu acho que importante os esclarecimentos que foram feitos nesta noite. Agradeço ao arquiteto e secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Jaderson Espina, a imprensa que ficou até o fim da audiência pública, sempre alegre, muito feliz, a nossa imprensa participando. Então, muito obrigado aos nossos assessores da Câmara Municipal. Amanhã, senhoras e senhores, fica feito o convite para as 19 horas participarmos da audiência pública em que iremos discutir o PPP, Parceria Público-Privada na cidade de Jundiaí. E o vereador Leandro Palmarini também, né, a memória não consegue lembrar de todo mundo, mas o senhor apareceu agora aqui, então representando, né, também fazendo a questão de registrar a presença do vereador Leandro Palmarini, que também esteve entre nós e continua entre nós aqui. Muito obrigado e, com certeza, agradecendo a Deus, damos por encerrada a presente audiência pública. Até amanhã, senhoras e senhores.